Em nome do Rei, graça e paz. Firmes, tem uma palavra de Deus incrível, muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa fundamentação. Aliás, preparada durante meses de viagem, de trabalho missionário. E essa palavra, terminei ela, peguei a base dela, que eu tinha montado como uma direção, e montei ela, centralizei ela no mês passado. No mês passado. No mês passado eu pensei em entregar ela, mas não era momento. Deixei para outra oportunidade. Enfim, vamos lá. Em nome do Rei, deixarei essa mensagem agora. Explicarei o máximo possível, em pouco tempo que eu tenho, mas minha memória está muito alta de celular, não posso gravar muitas coisas. Mas será interessante, que a gente vai conversar sobre ela aqui. É um texto que eu não conhecia, não entendia, né, quando eu me converti. Passei muitos anos sem entender isso. Tive que vivenciar muita coisa prática, tá? Práticas espirituais, práticas naturais, tá? Sob a base daquilo que é original ao homem. E tive que vivenciar muita coisa para poder hoje entendê-la. Entendê-la com facilidade, com coerência, tá? Poder interpretá-la para você. Fato. Não são palavras que foi de um estudo, são palavras vivenciadas de uma vida sobre a presença de Deus, uma vida sobre a ousadia dessa presença, uma vida espiritual, uma vida natural. Então, vou deixar uma mensagem para vocês. Ela se chama wine, que quer dizer vinho, a bebida universal. Interessante, né? Vou ler o primeiro texto base, que representa o tema da mensagem. O tema da mensagem representa o texto base e o texto fundamental que vai relacionar o tema. Só que há um texto de construção e desenvolvimento dessa palavra que eu vou falar agora a pouco também. Vamos lá. Primeiro vamos abrir o livro de Mateus. Mateus capítulo 26. 26. Vamos lá. A referência é essa, tá? E a base de desenvolvimento eu vou falar já já. 26, versículo 27 e 28. Que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu-lhe graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem como, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Beba deles todos vocês, isto é meu sangue. E derramados, isto é meu sangue, está na aliança, da nova aliança, que é derramados em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo, um novo vinho, com vocês, no reino de meu Pai. Enfim, a referência da bebida universal do texto, da mensagem, bebida, wine, o vinho, bebida universal. É que ela ficou universal porque o rei a consagrou ela assim, tá? O rei a consagrou, é uma bebida do céu. É uma bebida universal, porque além de ser antiga, ela não é qualquer bebida, é uma bebida específica. É uma bebida específica que os céus tomou esse fragmento e disse, vai ser uma representação nossa. E vai estar lá na terra. E o meu verbo, o meu filho, vai representá-la. Então, por isso que eu falei que a bebida universal, o wine, o vinho, é uma bebida universal, uma bebida específica para Deus. Uma bebida específica para Deus. Entendeu? Vamos lá. Esse texto, ele retrata-se que, nesse caso, o vinho que eles estavam bebendo naquele momento, que representava a ceia, que nós hoje temos uma vez no mês, né? Ele ia ser tomado a próxima vez, pessoalmente com o rei, com todos os seus filhos e a sua igreja, no reino de Deus Pai. Foi uma promessa, tá? Vamos tomar vinho pessoalmente com ele na glória. Foi o que ele falou para os apóstolos, os primeiros que estavam com ele e os que vieram depois disso. Uma mesa, tá? Onde vai caber todo mundo, em ordem, em amor, em gratidão, pelo que vivemos e perante o que iríamos viver, vivimos por ele, né? Então, se tornou o vinho uma bebida universal porque representaria o seu sangue, né? E o seu sangue não é para se embebedar, o seu sangue não é para... Não, o seu sangue é para se lavar, se justificar. O tema não é esse, tá? Não é ainda falar sobre falar sobre a ceia, tá? É uma referência do vinho,
que ele foi consagrado a Deus, representando o sangue. E lembra que em 1 João capítulo 5 fala que o sangue é uma das testemunhas em terra do céu, né? O espírito, a água e o sangue. E o sangue representa um elemento, um fragmento sobre a terra, o vinho, tá bom? Então recebemos vinho e sangue de um doador universal, o vinho perfeito, que representaria outros vinhos em mesma proporção, ou seja, de prontidão, de criação, de plantação, de preparação, de prontidão e de levar e para que outros possam provar, né? Então, vamos lá. O texto agora que segue o desenvolvimento dessa palavra, wine, vinho, a bebida universal. É o texto que vai seguir toda a palavra e desenvolver. Que é o texto lá em Lucas, tá bom? Lucas capítulo 5, 37. Lucas capítulo 5, 37. Lucas capítulo 5, 37. Vamos lá. Isso. Palavra incrível. Vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo 37 ao 39. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber vinho velho, prefere o novo, pois o vinho novo, o vinho velho é melhor. Entendeu? Vamos lá. Continua, vai repetir. E ninguém, 37, 5:37, Lucas 5:37. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. Vamos lá. Texto base, tá bom? Texto base. Firme. Beleza? A referência da bebida é porque Jesus consagrou a bebida com o vinho como uma bebida universal para todas as épocas e gerações. E prometeu, vamos beber junto. Os 12 em diante que viriam. Vamos beber junto. Firmes? Firmes. Agora, o texto de referência à pregação, à ministração, é esse. É o texto de base. Da base e a referência. A base é essa. É que eu vou falar sobre vinho novo em odres novos e vinho velho em odres velhos. Vamos lá. O vinho. A preparação do vinho. Como é a preparação do vinho? De onde veio o vinho comum? Tá, tem estudos que hoje falam a respeito disso, tá? Muito detalhadamente. Eu vou falar só sobre a base, do que você precisa entender a respeito do que é uma produção de um vinho, tá bom? Como funciona a sua produção, a sua preparação, a base, os principais procedimentos mais simples possível para você entender bem rápido e pegar a ideia. Que depois será comparada com a forma espiritual que Jesus falou. E somos nós, seus filhos. Vamos lá, firme. A essência da uva, preparação, vinho, preparação. A essência da uva, fruta, né? Que é a fruta principal, é a fruta, é a principal fruta. Não dá para fazer vinho de azeitona, não dá para fazer vinho de laranja. Vinho é com uva, tá? Uva. Se você não sabia, fique sabendo. Você sabe. Pois é. Uva foi a fruta consagrada dos céus pelo rei. Continua. A essência da uva, fruta específica para a criação do vinho, cujo é produzido em vinícolas, tá? Lugares apropriados para a produção do vinho, se chama de vinícolas, tá? Vinícolas. Lá, a uva é trabalhada e direcionada para passar por um determinado processo. Então, é um processo, que a uva ela é tirada da vinha, ela é tirada como está aqui, ó. Fruta específica para a criação do vinho, cujo é produzido em vinícolas. Lá a uva é trabalhada e direcionada para passar um determinado processo. Tá? Então é tirada a uva da vinha e ela vai levada para a vinícola, que tem a plantação de vinha, e é o local da sua fabricação, da sua produção. Então ela é retirada da vinha para fazer passada por esse trabalho, tá bom? Um trabalho, um processo importantíssimo para a nossa vida.
que é comparada pelo rei, e também a preparação do vinho, tá? A sua prontidão. Vamos lá. Quando a uva é tirada da vinha, agora eu vou explicar. Do ramo, ou seja, colhida, tirada. Eu vou botar lá na vinha bonitinha e você vai arrancar ela, bota na vasilhazinha, leva um monte de uva no vasilha. É dessa forma que era tirada antigamente. Era tirada nas vasilhas e você coloca lá, cacho por cacho, nas vasilhas, aí apanhando, colhendo, cacho por cacho, certo? E cada cacho de uva é tirada na vasilha, que é para levar a uva para preparamento. Quando a uva é tirada da vinha, do ramo, ela fica presa no ramo, a uvazinha, um cacho de uva, tá? Quando você comprar uva quando você vai comprar uva no mercado, ela vem num cachinho, né? É assim que ela fica na vinha. Ela é produzida e fica um cachinho de uva. Eu vou retratar isso aqui agora. Quando a uva é tirada da vinha, do ramo, tá? Ou seja, colhida, é levada ao local onde será prensada, para que saia todo o seu suco. Ou seja, a fruta da uva que fabrica o vinho, ela é feita ela é tirada do ramo, certo? Do cacho e levada para um local onde ela vai ser esmagada, pressionada, para que saia o seu suco, tá bom? Continua. Pensada para que saia todo o seu suco, para que saia o seu suco, separa o suco das sementes, da pele. O suco da vinha é o principal a principal intenção da uva. Produzir a bebida vinho é tirar o suco da uva. Quando você pega uma fruta e faz o suco, ela vira uma bebida para você tomar nas refeições, em comemorações, né? Então a uva foi da mesma forma, ela foi designada para um tipo de bebida, tá? Por isso que eu chamo de bebida universal, consagrada pelos céus, como algo que ia ser um fragmento dos céus, posto em terra para dar testemunho dos céus. E então o rei consagrou ela como bebida universal porque ele falou que seria o seu sangue, né? Mas o papo, a direção é falar a preparação dela, é falar a prontidão, é falar nós como vida espiritual. Então siga o raciocínio. Quando houver no tirada da vinha, do ramo, ou seja, colhida e levada ao local onde será prensada para que saia todo o seu suco, apenas o suco, separando suas sementes, consequentemente levado para passar por um estágio de fermentação. Isso, para a produção do vinho, o suco da uva é passado por um estágio de fermentação. Esse estágio de fermentação contém álcool, contém alguns ingredientes que vão fazer com que a vinha fique no suco, não fique só o suco, mas fique fermentada com aquilo que é natural à sua produção, para poder passar o processo, e ela está apta para ser bebida como vinho, tá? Porque o suco não é só o suco de uva. A preparação do vinho há alguns ingredientes, uma delas é um teor de álcool que fica na sua produção para que ela se torne vinho. O vinho não é propriamente sem álcool, tá? Ele é vinho porque ele foi feito para ser uma bebida, tá? Eu vou falar isso mais à frente. Vamos lá. Fermentação, pela qual, em determinado tempo, é composto por algumas substâncias, foi o que eu falei, que farão ao pressuposto suco de uva uma bebida fermentada. Entendeu? Firme. Ou seja, sob teor de álcool firme, autêntica quanto à sua natureza, rica aos seus nutrientes que se carrega, que a uva é um ingrediente, cara, perfeito, cara. Porque não sabe o que tem de ingrediente perfeito nesse suco, nessa fruta, tá? É muito saudável para nossa saúde, muito saudável para a gente, muito saudável. Rica aos seus nutrientes que se carrega, apta para a definição natural, uma definição natural, uva, que nós gostamos, eu amo uva, velho. Meu uva no caixinho, eu gosto daquela roxa, é ela mesmo, que eu tô falando aqui produz o vinho. Continua. E a espiritual, que é o centro da mensagem, tá? Eu não vou falar para falar do melhor vinho. Temos muitas vinícolas aqui em Pernambuco, temos algumas na verdade, mas no Brasil tem vários lugares, no Sudeste, São Paulo, principalmente no Rio Grande do Sul, é o melhor lugar. E fora no mundo, lá na Europa, onde veio essa bebida chegar, certo? Então vamos lá, continua. Lembra que eu falei, preste atenção. Fermentação pelo qual, beleza, nutrientes que se carrega, rica aos seus nutrientes que se carrega, apta para a sua definição natural e espiritual, que é o centro da mensagem. É falar do que representa o vinho na forma natural, na forma espiritual,
para a igreja, para a gente, não só na forma natural. Não vim dar aula de vinho, eu vim dar aula do que o vinho representa para os céus em nós, tá? E o que representa para a igreja, o que a igreja representa para o mundo, sendo esse tipo de bebida, né? E designada como uma bebida que eu vou falar aqui, não para ficar glutão, bêbado, mas para ser algo de, que eu vou falar também, fino e de bom gosto, tá bom? Vamos lá, continua! Quando a uva, passei esse passo aqui já, vamos lá, Salmo 104. O Salmo 104, irmãos, vai falar sobre a bebida e ela reforça sobre o que é dito aqui. O salmista, Davi, tomava um bom vinho. Ele gostava de um bom vinho. Ele tinha um bom gosto para vinho. Vamos lá. Para bebida. Salmo 104, versículo 14 ao 15. Salmo 104, versículo 14 ao 15. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para dar a terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem. Olha que interessante. O vinho que alegra o coração do homem. Então, o vinho era uma bebida que naquela época era uma bebida principal, porque não tinha uísque que fosse melhor do que o vinho. Tá? Esses uísque, tequila, essas aguardentes, né? Essas bebidas de raiz, né? Que já tomou muito dela, eu já tomei muito também, conheço. Não se comparava com o vinho naquela época, porque era uma bebida, cara, específica do povo de Israel. Ela é tão consagrada para Deus, para os céus, é um fragmento do céu tão importante que o povo de Israel só bebia ela, cara. Nos casamentos era dela. Já está até no João 2, fala que ele está no casamento. Eu vou falar aqui. Ele está no casamento e eles bebem vinho no casamento. Tá? Não eram as bebidas variadas que tinham hoje, né? Que tomam o lugar do vinho. E outra coisa que eu vou falar. O intuito do vinho era para o salmista falar, alegrar o coração do homem. Como é que ele diz aqui? Ele diz, o vinho que alegra o coração do homem. É que ele traz gozo, a sua tomá-lo, não se embebedá-lo com ele, como qualquer outra substância ou qualquer outra bebida. Eu vou continuar. Vamos lá. Sua natureza, a do vinho, retrata-se em vida, em saúde, e seus nutrientes são fundamentais para aquilo que conhecemos por ser algo agradável, algo bom, uma bebida perfeita. Sua natureza, a natureza do vinho, retrata-se em vida, ou seja, ela gera vida, ela gera gozo, ela gera prazer na alma, no corpo, na circulação sanguínea, no coração, tá? Em saúde e seus nutrientes. A uva tem nutrientes incríveis, cara, para nossa pessoa, nosso corpo, nosso coração. São fundamentais para aquilo que conhecemos por ser algo agradável, porque a bebida do vinho, antigamente, era a bebida principal, cara. As outras bebidas não tinham essa variação de bebida como tem hoje, que tome lugar do vinho. Porque pessoas que tinham bom gosto tomavam vinho, e pessoas que utilizavam o vinho como um fragmento do céu, reconheciam que era uma bebida universal, tá? Era uma bebida universal, não tinha essa variação de bebida que tomasse lugar do vinho. E outra coisa, havia os que ficavam bêbados, e havia os que tomavam vinho por puro prazer, sabor e momentos, tá? O que eu vou falar? Então, sua natureza retrata-se em vida e em saúde. Seus nutrientes são fundamentais para aquilo que se conhecemos por ser algo agradável. Aí ele continua, algo bom e uma bebida perfeita. Deus designou ela porque ela é, cara. Ela é com tudo que ele falou. Continua. Lógico, é o detalhe, mas sobre a razão daquele a quem administra essa bebida. Então ele já deixa claro, sob razão é uma bebida perfeita, porque é saborosa, faz bem à saúde. Há médicos, a ciência prova que o vinho é uma bebida que faz bem à saúde, tá? Não é tão boa quanto a cerveja, que eles falam que a cerveja também faz bem à saúde. Mais do que o vinho não, meu velho. O vinho é mais antigo e o vinho é um fragmento do céu. É um pedacinho do céu em terra para dar testemunho da sua importância na vida de Israel e na vida do mundo inteiro. Né? Vamos lá, continua. Sob razão, lógico, ela é agradável, ela é boa e ela é perfeita. Sob razão. Tem que ter controle e administração da bebida, como é o sentido de designá-la e tê-la como bebida. Daquele a quem administra essa bebida. Aí eu vou ler Provérbios agora. Vamos lá, Provérbios, vou ler os textos que vão falar a respeito dessa administração, dessa razão, do vinho. Ser uma bebida diferente, não utilizá-la, não
usar dela como qualquer bebida, como uma 51, uma pitu, outras bebidas as águas ardentes, né? Vamos lá. Ou whisky, ou mascaro, tequila, não sei. Vocês sabem aí, tem bebida? Eu bebi um monte quando era moleque no mundo. Velho, vamos lá. Primeiro capítulo. Provérbios 20, 21. 01, Provérbio 20, capítulo 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Aí já o provérbio já deixa claro que o vinho também pode ser utilizado como algo de utilizá-lo para se achar livre, falar coisas, fazer coisas. Muitos já fazem isso, né? Eles ficam bêbados. Quem já faz isso? Quem já fez isso? Ficar bêbado depois diz: Ah, eu tava bêbado, eu fiz o quê? Eu falei o quê? Porque se alcoolizou e se sentiu livre para fazer o que queria fazer. Falar o que quiser falar, machucar pessoas, fazer porcaria, presepadas, né? Muitos usam essa justificativa. Ah, eu tava bêbado, eu fiz o quê? Eu falei o quê? Né? Com a cara mais cínica do mundo. Todo mundo usou esse procedimento na vida uma vez. Todo mundo, não escapa ninguém. Que utilizou a bebida como algo de embebedar-se, né? Aí o provérbio fala: o vinho, sem razão, ele se torna também mais que seja uma bebida consagrada, que Jesus tanto firmou e colocou sobre um fragmento dos céus em terra, como testemunho, que representa o sangue, que é uma das representações da testificadas em terra, diz 1 João, né? O espírito, a água e o sangue. O sangue representa o vinho. Lê o texto lá, lembra? Fato. O vinho também, sem a administração que eu falei aqui, sem sob razão, se ele não tiver sob razão, sob domínio, sob cuidado, ele se torna zombador e a bebida fermentada provoca também brigas, discussões. Começam a ver pantinho, pantinho do outro em lugares de festivos, tem isso, né? Usam um vinho para se embebedar e ficar vendo coisa, vê uma cara feia, vai para cima do outro, provocar briga e bebida usada de forma errada, principalmente o vinho. Aí o provérbio, o rei Salomão fala: não é sábio deixar-se dominado por eles. Eu estou falando de vinho, mas também não é sábio você ser dominado pelo seu uísque, você ser dominado pela sua cerveja, você ser dominado pelo seu tequila, pela sua cana aguardente, que você costuma comprar que é mais barata. Depende de gosto e condições, varia, né? Prazer. Tem gente pobre que compra coisa cara. Tem gente cara, não é só gente cara que é rica que compra coisa cara, não. Pobre também. Se mata, mas quer tomar bebida quente, né? Beleza, não. E a maior parte, também bebida mais barata. Que é para render mais e ficar mais bêbado. Isso é fato. Isso é lógico. Mas assim, o vinho, ele se não estiver sob razão, tá? Ele se torna também uma bebida de zombadeira. Provocará alguém que vai utilizá-la como qualquer bebida. É por isso que o gosto e a visão dessa bebida é que diferencia ela das outras, tá? Como ela até hoje, dependendo dos lugares que é feito o vinho, eu vou falar aqui, quanto mais vinho, mais o tempo, a produção e a qualidade daquela vinha for, cara, o vinho é mais caro. O vinho é muito mais caro. Por isso que é uma bebida diferenciada. E você vai confessar no final da palavra que é uma bebida universal. Vamos lá. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar ser dominado por eles. Firme. Agora tem outro texto. Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 18. 5:18. Vamos lá. Não se embriague com vinho que leva. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí já fala aqui. Não se embriague com vinho, tá? Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, tá bom? Ele já deixa claro que o vinho também ele estava sendo usado. Era usado, por mais que se fosse uma bebida separada e designada por Deus por uma bebida diferente das outras bebidas, havia pessoas que se embriagavam com ela também. Por isso que eu falei, sob razão, é uma bebida agradável, boa e perfeita. Sob razão daquele a quem administra essa bebida. Então é um poder de quem está tomando ela. Tá? Ela é uma bebida diferenciada? Eu estou falando aqui dela, mas há um poder de quem bebe ela, que o intuito não é incentivar você a beber vinho, é você entender a mensagem, o que ela representa para os céus, tá? É uma coisa ligando a outra. Estou explicando o que é o vinho, como o vinho é retratado antes e como ele é retratado hoje, né? A importância que ele tem para a igreja, de ser uma bebida que nós bebemos todos os meses representando o sangue do rei, como ceia. Mas eu não quero falar de ceia, eu quero falar de você, que pode ser uma 51, por não conhecer que você é um vinho.
espiritualmente, ou pode ser uma pitu, ou pode ser um vinho caro, que eu vou deixar claro no final por isso. Vai depender da sua forma de enxergar isso. Sobre eu falei em cima, sob razão. O incentivo da palavra não é falar você aprender a tomar vinho. Escute, preste atenção. Não é o sentido dessa mensagem. Eu falei de óleos novos e velhos e vinho novo, e vinho novo e vinho velho. Esse é o sentido. Pega a mensagem de Lucas, Lucas 5:37. Não esqueça, essa é a linha. Vamos lá, continua. O apóstolo Paulo fala, não se embriague com vinho, porque aí pode ser utilizado, o provérbio que o Salomão falou, utilizado não é sábio que se deixa levar, se dominar por eles. E Paulo dá um conselho, se embriague, se encham do Espírito Santo, cara, mas não do vinho, tá? O vinho não é uma bebida para se embriagar, já deixa ele começa a falar. Só que ele estava designando uma bebida que todo mundo bebia, que uma parte bebia também por embriagação, para se embriagar-se. Como hoje é feito com muito mais intensidade, sem revê-lo como uma bebida específica para a igreja e dos céus como testemunho em terra. Vamos lá. Portanto, continua. Portanto, não é uma bebida feita para se embriagar. Vou falar agora. Acaba que eu ia falar. Não é bebida feita para se embriagar-se, nem para se tornar um glutão. A palavra glutão é uma pessoa bêbada. É uma pessoa que não tem mais noção do que fala e nem do que faz, por conta do seu teor alto de álcool na sua circulação sanguínea. Entendeu? Em outras palavras, é um beberrão. Uma pessoa bêbada que está ali sobre os cuidados de alguém. Se deixarem ele, ela se lasca sozinha. Vamos ver se vai ficar assim. Tem muita gente com história nisso, né? Pô, é história, cara. Mas não é testemunho aqui agora, não. Vamos lá. Sabemos que é utilizada assim por muita gente. Todo mundo toma ela como glutão. Como qualquer bebida, cara. Mas, vamos na linha, igreja. Não para nós. Por quê? Porque nós usamos ela como sangue do rei. Nós representamos a nossa vida com uma transformação, preparação, que eu vou chegar lá, do rei. E a bebida universal que o rei deixou claro em todas as nações, que era o seu sangue. E representação da gente em preparação, colher, preparar e estar pronta. Vamos lá. Porque para nós não é assim. Utilizado assim por muita gente, como glutões. Mas para nós, igreja, não é assim. Não é. O lindo que eu quero falar para nós agora é isso aqui. Para a igreja não é assim. Ela não é uma bebida para ser glutão. Porque nós temos ela como um sinal de aliança restaurada no nome do rei. Temos representada pelo seu sangue. Então, para nós, ela não é assim. Não utilizamos ela como glutão. A palavra não é incentivar você a tomar vinho. A palavra é deixar clara o sentido do vinho, da preparação da vida espiritual e como você deve, em onde ela deve estar, em que tipo de recipiente, tá? Mas tendo referência a quem definiu e consagrou o vinho, que foi o rei, lá na última ceia que ele teve. Vamos lá, com os discípulos. E João 2, vamos lá, João 2, capítulo 2 de João 2. Capítulo 2 de João, versículo 1 ao 11. Porque para nós não é assim. O texto vai falar agora. Para nós, não para nós. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã. João capítulo 2, da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e de seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, gente. Ô Jesus, tem mais vinho não. Te vira. Vai vir aí. Ela estava entregando a ele para ele dar conta, cara. Aí ele vai. Sobre honra. É uma passagem de honra. Representa a honra aos pais. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Que tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Não posso fazer nada de extraordinário agora, não, porque não é necessário. Mas eu vou ter que fazer para te honrar. Aí ele: a minha hora ainda não chegou. Ele continua e fala: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhe mandar. Ele deixou a batata quente na mão de Jesus. E ele vai. Ali perto havia 6 potes de pedra, de tipo usado para os judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Então dava muito vinho, cara. 80 litros a 120 litros. É muito vinho para muita gente, cara. É muito vinho. Tinha 6. Vamos fazer a conta. Pelos fariseus na purificação já havia
Havia 6 potes. 6 potes, 6 20, 120, 6 vezes 12 vai dar 72. Então daria 720 litros, cara. Entendeu que era muito vinho para um casamento que já estava bebendo vinho e tinha acabado. E vamos lá, fiz uma matemática rápida aqui. Disse-lhe Jesus aos serviçais: encham os potes com água, eles encheram até a borda, até em cima. Então ele disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que foram transformada em vinho, sem saber onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado da água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já estão bêbados, o vinho mais inferior, mais fraco. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso, ele começa a falar, tal. Então, enfim, vamos lá. Para nós, por que para nós não? Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a glória de Deus aos seus discípulos e acreditaram nele. Então, vamos lá. Por que para nós não? Porque para nós, essa bebida, cara, ela foi representada como um fragmento de restauração de aliança. Eu não vou falar de ceia, mas foi justamente isso que ela foi designada do céu como uma bebida universal, que todo mundo, cara, hoje, uma vez no mês, tomam essa bebida em memória do rei. É por isso que ela é universal, cara. É por isso que ela é tão importante para a igreja. Ela é tão importante para o reino dos céus. Tá bom? A mensagem não é aplicá-la como você ensinar a saber tomar vinho. Não é bem isso. Você vai aprender com isso também. Vai ter algo a utilizar, você vai saber. Você está percebendo, né? Está percebendo. Mas não é assim da mensagem. Escutem. Vão ligando uma coisa com a outra. Para nós, ó, portanto, não é uma bebida feita para embriagar-se, nem para se tornar um glutão, um beberrão. Sabemos que é utilizada assim por muita gente, mas pela igreja, os filhos de Deus, não. Para nós não. Por quê? Em um casamento, o rei, estavam todo mundo tomando, tinha tomado todo tipo de vinho, todo o vinho que foi reservado para o casamento. Beberam demais. E ainda perceberam que o vinho que Jesus preparou era melhor do que eles tinham tomado, porque era um vinho consagrado a Deus. Era um vinho onde ele tinha botado a glória dos céus sobre ele, feito uma oração e apresentado a quem? Aos discípulos que estavam com ele, a sua mãe e todos os convidados do casamento. Perfeito. Então, para nós, é uma bebida especial, melhor do que ela ser tomada como uma bebida para se embriagar. Tá bom? Uma bebida para ficar bêbado, cara, e doidão, malucão, em uma festa, em um casamento, em uma festa de amigos, em uma festa de show, de banda. Muito mais melhor, muito mais. O cara falou aqui, como é que você serve o vinho melhor por último? A gente bebeu, no tradicional é servir o primeiro, depois que não tiver bebo, botar o ruimzinho pra tapear. Vocês deram o melhor pra gente. Que negócio é esse? Como é que foi isso, né? E eles perceberam que tinha algo diferente no vinho, porque o vinho de Jesus, o que é consagrado ao rei, que foi consagrado, mostrou daqui, a partir daqui, que era a bebida que ele ia utilizar para representar o seu sangue, tá? Para representar a prontidão, a preparação e como ela dá sentido pelos céus. Porque os céus, em nenhum momento fez a bebida do vinho para que o homem ficasse bêbado, sem o controle e domínio das suas ações. Ele fez para sentir isso aqui, ó, o sabor. O sabor. Um bom tomador de vinho, ele não usa a bebida para se embriagar, ele sente o sabor do vinho. É um provador de vinho, cara. Ele sente o sabor, o gosto, o paladar. Pelo paladar ele sabe que o vinho é gostoso, que o vinho é diferente, tá? Há profissões para isso, tá? Pessoas que trabalham com isso só para provar o vinho que é feito por aí, cara. É lindo, cara. E a gente pode ver isso justamente com um testemunho de igreja, que é o sentido da mensagem, tá? O vinho feito pelo Jesus, pelo rei, é um vinho diferenciado, melhor do que o vinho antigo que é feito, que é hoje era utilizado e é utilizado hoje como uma bebida para embriagar-se, para ficar doidão, loucão, cara, sem saber mais o que fazer ou falar sobre o domínio dela. E o Salomão falou, Paulo, embaixadores falaram, esse modo de você usar o vinho, bebida universal, não é sábio. Não se embriague, não use essa bebida para isso, cara. Não é uma regra que eu tô te pondo, cara. É uma maneira de você enxergar que essa bebida, para o povo e a igreja de Deus, nós não usamos e não vemos ela assim.
tá bom? Você pode entendê-la, como você perceber aqui. Mas eu estou falando para a igreja que para nós, ela não é assim. Ela não é para se embriagar, ela é para sentir o sabor. Como pessoas específicas, determinado público, tomam também para sentir o sabor. Para sentir o gosto, o sabor dela. Não o quanto de álcool ela tem para mim embebedar. Nós somos diferentes. Tá bom? Vamos lá. Continua. Enfim, assim como a preparação de um bom vinho seguindo de linhas coerentes, ou seja, o vinho que é feito sob medida e fiscalização da segurança sanitária. Lógico, não é um vinho cheio de barata, cheio de nojo, cheio de porcaria. É um vinho feito com segurança, é um vinho feito com prescrições, com aquilo que é coerente a ser produzido hoje. Lugares limpos, lugares sempre sendo feito revisões com as máquinas, com as pessoas, com os funcionários, com todo tipo de material utilizado para a fabricação dele. Então, seguindo um bom vinho, assim como na preparação de um bom vinho, seguindo linhas coerentes à sua permissão de fabricação, racionais de sua produção, específicas em sua qualidade, ou seja, conforme é dado tão importância nessa preparação dela, principalmente na vinha, quando ele tá lá, quando ela brotou no seu ramo, como também depois na preparação, que é a parte mais importante, especifica sua qualidade. E a sua qualidade está nessa produção, na forma com que é tratada o vinho e como ela foi feita, para então dar sentido a ser um bom vinho, para um determinado público. Repito, para um determinado público. Quem? Aqueles que enxergam o vinho como uma bebida fina, como uma bebida especial, que eu declaro nessa palavra, a bebida universal, onde a igreja representa como o sangue do rei. E uma parte do público, de todas as nações, também usam como uma bebida fina para uma comemoração, algo que você vai gostar, e não ser dominado para usá-la como algo desonroso para você ou para as pessoas que estão ali. Quem enxerga assim tem a razão de tomá-la. Como a igreja, é nosso sangue, é o sangue do rei, é o sangue que a gente bebe para renovar nossa aliança. Tá? Então tem um aspecto dessa bebida para os dois sentidos. Você que bebe e gosta de tomar bebidas alcoólicas, olhar para essa bebida diferente. É uma visão espiritual dos céus para você. E a igreja, ver como eles tratam essa bebida, como o sangue do rei, como uma aliança restaurada todos os meses. Mas repito, a palavra não é para falar de ceia, a palavra é para falar do vinho, a bebida preparada. Vocês viram que todo o processo que eu falei da bebida, como ela é feita, como ela é tirada da vinha, como ela é colocada em base. Eu não dei detalhes demais, eu só falei a base, tá? É uma mesma produção que eu vou refletir na nossa vida espiritual. Por quê? Somos aqueles que olham o vinho como uma forma diferente. A igreja, para a igreja, eu falei lá em cima o quê? Que para nós glutões. Portanto, não é uma bebida feita para embriagar-se, nem para tornar-se um glutão. Sabemos que não é utilizada assim por muita gente, mas para nós, não é essa a visão que o rei deu para a gente. Então vamos lá. Essa preparação e esse processo, em base, como eu falei, é semelhante com a nossa própria vida. Vamos agora na ponto-chave. Eu expliquei bastante alguns detalhes sobre base e como é a preparação do vinho, como é que ele é feito, certo? As coisas mais simples e base possível. Essa preparação, esse processo em base é semelhante com a nossa própria vida. A vida de preparação do vinho, o vinho e a vida espiritual. E a vida também de você lá fora, cara. Que não tem a mesma cabeça e o mesmo comportamento que você tinha quando você tinha aquela adolescência, todo arretado, cheio de abuso, né? Aquele jovem implicante, né? Aquele jovem chato, rebelde, né? Serve para você também, no mundo natural, que não pensa, se você deu a importância que viveu e foi bem preparado como devia ser, como vinho. E a gente espiritualmente, como homens e mulheres de Deus, que é o sentido da mensagem. Essa preparação, esse processo em base é semelhante com nossa própria vida. Passamos os mesmos processos comparados ao vinho. Somos tirados da vinha, somos levados para ser moído, para ser retirado do nosso suco, separar as sementes e a casca e o suco somente esteja apto e pronto depois da fermentação
e depois todo o procedimento que é feito até ele sair pronto para vasilha, para o vasilhame, para o odre, e ser entregue em prontidão para quem eu possa beber, comercializado. Vamos lá, continua. Somos comparados com o vinho. Passamos os mesmos processos comparados ao vinho. Somos prensados com mais uvas, por problemas, pessoas. Você sabe sim, você sabe que sim. Não é só para a gente espiritual, não. Veja como eu estou tentando expressar para os dois sentidos. O mundo natural, as pessoas que viveram e deram sentido à idade que têm. Não agem, não pensam mais como tinham 20 anos, 17 anos, 15 anos. Tem uma cabeça e uma mentalidade de um ser humano maduro, de um ser humano sadio, de um ser humano que deu, cara, que deu fez jus, importância a cada dia vivido. E para a igreja, que é o principal mensagem para nós, para a igreja, os mesmos processos comparados ao vinho. Nós passamos pelos mesmos processos comparados ao vinho. Somos prensados como uvas por problemas, por pessoas, por circunstâncias, por situações que darão na frente o sentido de quando estiver pronto. Quando estiver pronto. Por quê? O rei falou uma vez, isso que eu faço, vocês não entendem, mas vão ver lá na frente. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, os discípulos ficaram lá zoados. Oxê, Pedro foi o primeiro. Não, mestre, não lava meus pés, não. O senhor tem que ser lavado os pés, tem que dar cafezinho, o senhor tem que dar, receber todo o nosso luxo, nossa honra ao senhor. Aí ele fala, para, se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo. Aí ele começa a botar pegada em Pedro. Aí Pedro, não, apoio lava minha cabeça, lava meus pés. Pedro se quebra na hora, fica com medo, temor. Não, apoio lava minha cabeça, meus pés, eu não tenho parte do senhor. Tá louco, eu tô aqui, eu quero ter parte do senhor. Eu tenho parte do senhor, apoio lava minha cabeça, meus pés, lava tudo. Aí o rei fala, o corpo não precisa mais, o corpo não precisa mais, somente os pés. Aí ele fala lá numa mensagem, ele fala no final. Então, nessa mensagem ele deixa bem claro, o que eu faço agora você não vai saber, mas saberás depois. Ele deixa profetizado para Pedro essa mensagem para toda a igreja. Né? Então vamos lá. Pessoas, problemas, circunstâncias são responsáveis pela preparação do vinho. Pessoas que foram utilizadas para você crescer. Pessoas que passaram pela sua vida espiritual, tá? Sua vida natural e fizeram com que você, através de dor, através de ser prensado, né? Chegasse a uma idade e uma visão e um entendimento e uma concepção diferente e pronta para lidar com tudo em todos, em qualquer lugar onde você viver. Então, essa é a importância da preparação do vinho da vida da gente. É que ele representa a gente. E um bom vinho, ele é pronto quando está preparado totalmente. Quando ele está preparado e pronto para ser bebido. Quando ele é passado por todo o processo. E a sua qualidade está na preparação. Onde faz dele um vinho diferente. Tá? Sobre coerentes, como eu falei, linhas coerentes. Sobre total criação, produção feita em base de lei, sobre a vigilância sanitária, sobre cuidados de limpeza, de revisão, de equipamentos, de produtos, de tudo que é utilizado para mantê-lo conservado em alta qualidade. Vamos lá. Essa preparação a esse processo em base é semelhante com a nossa própria vida. Passamos os mesmos processos comparados ao vinho. Somos prensados como uvas, por problemas, por pessoas. Você sabe que você passou isso. Quantas pessoas te pensaram? Quantas tiraram um suco da tua alma? Hein? Você sabe. Quantas não tu mora, no teu bairro? Quantas viram você passar por situações que eram tristes, cara? Que eram complicadas. E você cresceu, isso foi importante para você. E quantas pessoas também viram o processo e viram como você hoje se comporta, não com um coração amargo e doentio, de vingança, de alguma coisa, mas como uma pessoa pronta e que deu sentido ao que viveu, cara. Que dá sentido à preparação do vinho que você é hoje, né? Pessoas, circunstâncias, apertos, situações difíceis na vida que você passou, né? Você passou apertos na vida financeiramente, na vida emocional, na vida sentimental, na vida em cada área, tá? Para você hoje ter clareza de cada passo que foi dado para a preparação da pessoa e do ser e da bebida, vinho, que você se tornou hoje, para que possa ser bebida, que eu vou falar por um público específico, aquele que tem bom gosto e aquele que precisa sentir o seu sabor. Vamos lá!
Problemas, pessoas, circunstâncias, situações que darão lá na frente o sentido. Darão essas situações, essas circunstâncias, essas pessoas, esses problemas, darão lá na frente o sentido de quando você estiver pronto. Somos ao ápice de uma idade, de uma fase, de uma proporção, de uma realidade cujos nossos comportamentos e reações são pontos positivos e negativos. Olha que interessante. Na, somos no ápice, no alto. Ao chegar dessa bebida a ser pronta e preparada, cara, nós estamos no ápice de uma idade, de uma fase, de uma proporção, de uma realidade, cujos nossos comportamentos, as cagadas que você fez na vida, cara, espiritualmente falando, naturalmente também, mas espiritualmente falando que é para a igreja. E quem conseguir entender essa mensagem depois, como homem natural também, mas é para a igreja. A bebida é específica para a gente, não para nós, como eu falei, não para nós não levamos ela como uma bebida de se embriagar. Nós levamos ela como representação das nossas vidas espirituais em Deus. Quem conseguir tirar algo natural também serve também. Mas tem que ter a mesma visão que eu falei sobre razão. Mas para nós, não é a mesma coisa. Vamos lá. No ápice de uma idade, chega num ápice de uma idade, de preparação, de conversão, seu tempo de conversão, seu tempo de reino, seu tempo de caminhada com Jesus, no ápice de uma idade, de uma fase, de uma proporção, de uma realidade cujos nossos comportamentos e reações, pontos positivos, pontos negativos, são ligados a um equilíbrio. A um equilíbrio, cara, a um equilíbrio, entendeu? A um equilíbrio. Esse é um intuito. Tudo que foi vivido, tudo que foi passado, tudo que foi transmitido a você, tudo que foi vivenciado, há uma certa idade, há uma certa fase, há uma certa proporção de realidade, cujos nossos comportamentos, reações em pontos que você acertou, lógico, você fez coisas importantes naquelas coisas que você viveu, né? Você consegue lembrar aí, tente lembrar tanta coisa que você fez de bom, né, na vida das pessoas, quando você ajudou pessoas, você incentivou, você estava sem dinheiro, dividiu o que tinha no seu bolso para pessoas ser abençoadas por você. Você estava apertado, você estava sem condições de pagar de fazer alguma coisa maior, mas você dava um jeitinho de abençoar alguém que você tinha. Tudo isso, cara, os empurrão que você deu a irmãos, à igreja, as pessoas que passaram pela sua pessoa e foram abençoadas, tá? Pontos positivos. E os negativos, os seus erros, cara. O que você fez, falhou contra o seu irmão, contra a sua irmã, as pessoas que rodaram sua vida, tá? Que você não pôde se comportar como deveria e falhou porque era humano, estava cheio, estava cansado, estava muito atribulado, né? E não deu atenção àquela pessoa, não deu a importância a ela, não conseguiu dar um abraço, não conseguiu dar um apoio, né, como poderia, né? E não fez isso como faria. Os erros, as porcarias, os pecados, as melecas que a gente faz no caminho até se chegar a não ser um fundamentado, até ser fundamentado na vida cristã, né, que influencia também o natural, você que faz suas porcarias e teve que se aprender a se limpar, ser responsável pelo que faz, pelo que diz, né? São ligados, cara, entre positivos e negativos. São totalmente ligados a um equilíbrio. Há uma razão de ver e enxergar as coisas como nunca antes. Ou seja, tudo isso foi útil, cara. Irmãzinha, irmãzinho, seja muito velho, seja muito nova, ou seja na idade perfeita. Estudiosos mostram que há uma idade onde a forma emocional de um ser humano está muito mais além do que menos dessa idade. É entre 28 acima. Eu estou falando de natural e espiritual. Como o corpo funciona. Agora, espiritual depende dos dias que você deu importância a tudo que você viveu, a tudo que você passou, a todas as pessoas que passaram por sua vida, de líderes a irmãos normais. Esse é o intuito, tá bom? A sua razão, há uma razão de ver e enxergar as coisas como nunca antes. Porque quando você chega nesse ápice, é porque tudo que você viveu, seja em 10 a 30 anos, a 20, a 50, tornou você uma pessoa pronta, que é o ponto, é o específico fundamento que eu falo tanto,
de saber enxergar as coisas de outra maneira, cara. Não de qualquer jeito, não de qualquer forma, mas de outra maneira, com uma maneira racional, uma maneira saudável de ver as coisas, que você levou em conta as boas. Lembre-se, você fez muita coisa boa por muita gente, cara. E as ruins, você também falhou, queria ter acertado, mas falhou, porque você era humano. Fato, todas elas são ligadas a um equilíbrio, a uma razão de ver e enxergar as coisas como nunca você viu. Quando você estava na preparação do Sevinho, você não via, cara, o que você pode ver hoje. Você não enxergava, porque você estava na preparação, cara. Você estava no momento ali da fermentação, muitos estavam no momento ali da vinha, sendo tirada ainda. Outros estavam no momento de ser pisado, tirado o suco, né? E é o pior momento, velho, é de tirar o suco. É o momento que a gente mais dói, que a gente mais, nossa alma mais chora, cara. Mais sente. Aquele momento que você é pisado, cara. Por problema, por circunstância, por pessoas. Cara, é aquele momento que você sente que sai a sua alma, velho. Ela rasga-se, ela sente, cara. Tá bom? Então, você sabe o que você viveu, sabe o que passou. Então, tudo isso, hoje, é uma razão de ver e enxergar as coisas como nunca você via antes. Se você vê antes, é porque a sua bebida, o vinho, a bebida universal, espiritualmente de Deus como um fundamentado, tá? Eu dei várias palavras sobre isso. Está pronta para ser bebida, para ser saboreada por pessoas, repito, um grupo de pessoas que sentem o sabor quando elas bebem e não se embriagam com ela, pelo contrário, bebem para sentir o sabor. Bebem para, que eu vou falar agora há pouco no final. Vamos lá. De fato, há pessoas que deveriam ter isso ao tempo natural. Fato. Se uma pessoa tem 50 anos e eu tenho 20, ela deve pensar melhor do que eu. Agora, se eu penso melhor do que ela, é estranho, né? A pessoa tem 50 anos, eu tenho 30, ela deve ter uma cabeça mais madura do que a minha. Como eu não tenho, eu tenho mais. Estranho. Fato natural das coisas é que deveriam ter isso no tempo natural. E quando não tem? É porque não foi preparada como um vinho, foi preparada como outro tipo de bebida. Talvez uma 51, talvez uma aguardente, mas não como vinho. Fato. Ou não foi terminada de preparar ainda, precisa ser moída mais um bocado para poder ser preparada. Mas pela falta de importância, que é o que eu vou falar agora, nesse processo, em pequenas coisas, em tudo que ela ouviu, em tudo que ela viveu e em tudo que ela aprendeu, faz de alguém impróprio a tal concepção. Ou seja, sua preparação se torna tarda e ineficaz. Velho, se ela tem 50 anos e ainda pensa como uma pessoa de 15, se tornou tarde a sua preparação e ineficaz. Ela não tem moral para ensinar nem a filho, cara. E muito menos as pessoas que escutam e dependem dela. Entendeu? Ela não tem moral nem para dar moral para os filhos. Se ela não tem sabedoria, se ela não tem experiência, se ela não deu razão, se ela não deu exemplo, cara. Como ela vai ter moral para ensinar um grupo ou alguém que ela não sabe lidar sobre razão e sobre o que viveu, que pôde aprender com isso? É o que eu estou falando para vocês aqui. Vamos lá. Fato, pessoas deveriam ter sido do tempo natural. Deveriam ter essa preparação e essa concepção de razão, de enxergar as coisas como nunca antes. Mas pela falta de importância, é fato. Se não deu importância quando era criança e a gente tá velho e ainda não deu, é porque houve a falta de importância, discreto, no processo em pequenas coisas. Em tudo que ouviu. Ah, ouviu o pai, ouviu a avó, ouviu o avô morreu, a avó morreu, a mãe ficou a mãe tá viva, o pai tá... Velho, os professores de escola, os amigos do caminho, não tem importância o que eles falaram. Cada conselho dado por Deus, cada direção, pessoas que entraram na nossa vida para nos direcionar. Lembra da palavra? God's care. Cuidado indireto e direto de Deus. Vamos lá. Pela falta de importância, mas pela falta de importância nesse processo, em pequenas coisas, em tudo que ela ouviu, em tudo que ela viveu, em tudo que ela aprendeu, faz dela imprópria a não ser um vinho. Ou seja, a sua preparação para esse vinho se tornou tarda. Ela está velha e não conseguiu tirar nada de útil com a sua idade. Isso é totalmente fora do natural, cara. Mas quando isso acontece, é porque a pessoa está bem doente, cara. Tanto espiritualmente, por muito tempo, como também
Porque Deus deu cérebro, Deus deu espírito e Deus deu alma. Como não crescer, cara? Deus deu saúde a muita gente, certo? Então, é totalmente fora de como acontece isso, velho. É porque é uma doença espiritual, é uma doença física, é uma falta de importância muito grande por não aprender tudo com o que viveu, com 30, com 40, com 50, né? Isso tornou a sua preparação e a sua prontidão tarde e ineficaz, que ela pronta não vai ser apta, não vai estar pronta, não vai ser apta para dar sabor como bebida. Talvez seja como uma velha aguardente, queima pra caramba e só serve para ficar bêbada, mas para dar sabor e para momentos específicos como o vinho não se compara. Vamos lá, prontidão. Após todo o trabalho realizado, prontidão, quando o vinho está pronto. Pronto, o vinho está pronto, prontidão. Passou pelo processo foi tirado da vinha, foi levado para o processo de tirar o suco, de pressurar. Depois, passado para a vinha, tirado da vinha, pressuração, fermentação, todo o processo lá, pronto, está pronto. Pronto, o vinho ficou pronto. Vamos dizer que o vinho hoje na vida do cristão é ele ser fundamentado. É ele ter vivido coisas específicas, fundamentais na sua vida espiritual e na bem natural, que podem ser úteis para outras pessoas hoje. Vamos lá. Após todo o trabalho realizado na preparação do vinho, ele é direcionado a centros de abastecimento em grande escala, para então serem experimentados, degustados, consumidos e segundo sua legal permissão ao seu determinado público. Olha que interessante isso. Após todo o trabalho realizado na preparação do vinho, veja como você sofreu para você pensar, como você chegar e pensar. Eu não estou falando de quantas empresas você abriu, meu velho. Se você abriu, dê sentido a isso. Eu estou falando de estrutura espiritual, de homem e mulher de Deus que você tem, cara. Estou falando de quantas famílias você fez, ou sua família. Velho, a primeira. Eu estou falando de sentido de preparação de bebida para ser bebida por determinado público. É o que eu vou falar aqui. Ele é direcionado a centros. Após o trabalho realizado na preparação do vinho, ele é direcionado a centros de abastecimento, ou seja, ele é direcionado a distribuidoras que vão fazer o transporte para os mercados, para os lugares específicos que vendem um vinho, um bom vinho, não vende qualquer mercados grandes vendem vinhos caros. Outros mercados vendem vinhos mais baratos. Mas um vinho bom, de boa qualidade, sempre vai estar no lugar de bom nome, de uma grande instituição. Por quê? Porque é uma bebida diferenciada, irmão. É uma bebida diferenciada. Não está em qualquer lugar, não. Não está em qualquer lugar. Tá bom? Só está em qualquer lugar a mais simples, a mais barata. As que são usadas para ficar bêbados. E não para um ambiente e uma ocasião. E uma ocasião específica, que é o que a Bíblia retrata. Vamos lá. Para então serem experimentados, degustados, eles são direcionados a centros de abastecimento em grande escala, para então serem experimentados, serem degustados e consumidos segundo sua legal permissão e a seu determinado público. Então tem um público que vão beber o vinho. O vinho é direcionado como uma igreja, como uma bebida universal, acabei de falar. Todos os lugares do mundo bebem essa bebida em nome do rei, como aliança e restauração da aliança para com ele. Essa é a maior referência do vinho. Por isso eu chamei-lhe de bebida universal. Wine. É o nome da mensagem. Wine. A bebida universal. Só que em construção dessa bebida, eu retratei espiritualmente como ela se refere-se a nós. Como uma vida espiritual. Vamos lá. Para então serem experimentados, são levados é direcionado a centros de abastecimento para grande escala. Para então serem experimentados, degustados, consumidos segundo a sua legal permissão. Ou seja, menor de 18 anos não pode tomar. Certo? Maior de 18 anos, já que vendem é para isso. Em lei. Em lei, segundo a sua legal permissão. Isso é determinado. Você acha uma pessoa de 18 anos vai ver o vinho como uma bebida diferente? Ele vai achar com cachaça menor de 18 anos. Meu velho, é proibido em lei vender bebida para menor de idade. Tá? Você acha que você tem 40 anos? Aí o que você sabe, uma pessoa de 20 vai entender? Não vai, cara. É o vinho sendo dado para uma pessoa de 13 anos que tá azoada, tá afoita para ir fazer merda, tá afoita para ser independente e vai se embriagar. Vai pegar o vinho com uma bebida sem saber se tem sabor, não. Vai se embriagar e ficar loucona com os amigos dela.
É isso mesmo. Você espiritualmente, não, você não tem uma. Você, ela só é. A bebida vinho, cara. Ela é conhecida, ela é para um determinado público. Quem entende, tá? Quem consegue discernir o seu sabor. Não tem como você entregar essa bebida, você pegar uma bebida, o que você aprendeu, o que você viveu, está pronta e dá para qualquer público. Qualquer público. Velho, o rei falou, todo aquele que dá a mensagem, né? Joga suas pérolas. A porcos é pisada, a cachorros é titulada. A gente dá a mensagem, justamente que a gente leva, o que a gente leva como bebida, que é a mensagem centralizada do pronta. Você se doa, você se dá de presente para alguém que entende o seu sabor e você entende ela, pelo que você viveu, tá bom? Não para qualquer pessoa, porque elas vão tratar como cachaça, vão ficar bêbadas e não vai ter sentido nenhum você ter se apresentado para ela como bebida de vinho, que vai provar o seu sabor. Não é assim. Há um determinado público, aqueles que têm sede e fome de justiça e aqueles que entendem. E você as entende tudo que você vive, que você viveu e consegue captar cada centro da mensagem que sai da sua boca pela presença do Espírito Santo. Vamos lá. Quando fala de experimentados, é que pessoas vão experimentar a gente quando nós estivermos prontos. Lugares vão nos ouvir, pessoas vão dar atenção pelo seu testemunho, pela sua vida espiritual, né? Se você vai ser degustado, você vai ser tomado como uma bebida que se embriaga, você vai ser consumido segundo a sua legal permissão, ou seja, pessoas que entendem, tá? Isso é determinado público, ou seja, pessoas que entendem, cara, tá bom? Pessoas que entendem, que sabem e conhecem esse sabor por ser viveram e tratam a bebida vinho como uma cachaça, como um glutão. Como nós, menos como nós. A mensagem fala lá, como eu falei lá em cima, eu falei, não para nós, que olhamos o vinho como uma bebida consagrada a Deus. Tá bom? Então, cristão, você é mulher e homem de Deus. Você é lido, tá? Você é uma bebida. Não é uma bebida para você embriagar ninguém, não. Tome cuidado, se prive, se guarde. Use aquilo que é útil e agradável para quem realmente precisa e reconhece como pode reconhecer isso. Você não é uma bebida para ser dada para qualquer um, cara. Você não é uma bebida para ser dada para pessoas que vão se embriagar e vão desmerecer a sua prontidão, a sua preparação. Você não é, irmão. Você não é, irmã. Tá bom? Há pessoas que vão entender o que você viveu e o que você passou quando tiverem humildade para reconhecer que Deus esteve na sua vida todo o tempo, para poder você falar o que você fala, para poder você dizer o que você diz, para poder você proceder como você procede. É isso que é o determinado público que eu estou querendo falar aqui. Assim como na passagem do Evangelho de Lucas, quando o rei declara: vinho novo em odres novos, vinho velho em odres velhos. Vamos para a base da palavra. Vinho novo em odres novos, vinho velho em odres velhos. Certo? Vamos ler novamente. Lucas, capítulo 5, versículo 37. 5:37. Vamos lá. Diz assim: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer o vinho novo, rebentará a vasilha, se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, e ninguém depois de beber vinho velho prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Vamos lá, vamos explicar agora isso. Chegamos lá, falei da preparação, falei do quando ela tirar para preparar, falei da prontidão. Agora vamos falar da base palavra do desenvolver da mensagem, que é sobre vinho novos em odres novos, vinho velhos em odres velhos. Porque não dá para colocá-los de maneira desproporcional. Isso causará um processo de limitação a ela, tanto ao casco como também a essência que vai manter que vai ser colocada sobre o casco, sobre a casca, sobre o odre, né? A bebida. Vamos lá. Esse recipiente tem que estar em condições de suportar aquilo que está pronto. Ou seja, o odre ele tem que estar em condição. Se o odre não tiver em condição de suportar um vinho novo, vai esvair.
o odre vai esvair, o vinho novo vai vazar, porque é um vinho que está totalmente fermentado, pronto, cara, em todo o processo. O odre velho não vai aguentar, não, cara. Não aguenta, é desproporcional. O rei falou, seria desproporcional. Não dá para misturar uma coisa com a outra. Um vinho novo, é novo, ele está pronto, ele está totalmente feito recentemente, com todos os seus nutrientes e substâncias que ele vai propor naquele lugar, naquele recipiente. É por isso que esse recipiente, o odre novo, o odre, tem que estar em condições de suportar aquilo que está pronto. Ou seja, o seu recipiente, ele não é mais o mesmo de antes. Você entendeu? Você viveu muitas coisas, irmão. Você passou muitas coisas, irmãs. Então, o seu recipiente não é o mesmo mais de antes. Para suportar a prontidão de um vinho que foi preparado pelo rei por tudo que você viveu. Eu falo espiritualmente. Vamos lá. Ele assim afirmou que nada, o rei Jesus, nada do que é novo, do que está pronto e recém-produzido, feito, ou seja, o rei declarou que tudo aquilo que é novo, o vinho, que é preparado como novo, que está pronto para ser bebido, recém-produzido, feito, caberia em um recipiente velho. Uma maneira de pensar. O que seria o recipiente velho? Vamos falar agora. Você vai prestar atenção no que se retrata. Uma maneira de pensar velha, uma forma antiga de suportar e de resistir, com todas as diversidades da vida, que traria o vinho a ser apropriado ao que se viveu e se tornou hoje. Irmão, a sua casca não é a mesma não, meu velho. Não tem como você pegar o que você foi, cresceu e viveu e botar dentro de uma pessoa de 20, 19 anos. Ela não tem cabeça para entender não, cara. Você entendeu? É por isso que você não pensa mais como uma pessoa de 19 anos. Você pensa como uma pessoa de 30, de 40, 50. Entendeu? Vamos lá. Ele afirmou, o rei assim declarou, vou repetir. O rei assim afirmou que nada do que é novo, do que está pronto, ou seja, pronto, fundamentado, pronto, recém-produzido, feito, caberia em um recipiente, manteria conservado em um recipiente velho, ou seja, uma maneira de pensar velha, uma forma antiga de suportar, de resistir com todas as diversidades da vida, que traria o vinho a ser apropriado ao que se viveu e se tornou hoje. Sem condições nenhuma, nessa nova bebida, estaria uma maneira de pensar e agir velha. Ou seja, irmão, como eu falei lá em cima, não tem como, irmão, você viveu o que você viveu. Ser preparado como você foi preparado e continuar agindo da mesma forma. É isso que eu quero dizer. Você é uma bebida preparada, varoa, varão, irmão, irmã, querido, querida, filhinho, filhinha. Não tem como você pensar e agir da mesma forma. Vocês entenderam? Não tem como. Há uma outra concepção. Há um equilíbrio de pensamentos, de razão na situação. Porque se você deu crédito e você foi preparado por Deus, você não pensa, nem você age da mesma maneira. Quando você peca, você não age da mesma maneira que um desviado que quer desviar. Pecou, vamos desviar. Ou quer brincar com o que é santo. Ficar escondendo o pecado, ficar agindo de maneira desproporcional à sua graça, ao seu Espírito Santo, à sua responsabilidade como homem e mulher de Deus. Se você diz um dia ter um compromisso com Ele. Você entendeu, irmão? Suportar e resistir com todas as diversidades da vida que traria o vinho a ser apropriado de que se viveu e se tornou hoje, sem condição nenhuma, dessa nova bebida, estaria em uma maneira de pensar e agir velha. Não tem como, cara. Se você virou o vinho, se você tornou uma bebida, você está pronta para dar testemunho de quem você é, ou digo, fundamentada. Você não age, você não pensa. Nem para pecar você pensa do mesmo jeito. Quando eu pecava, eu me lembro quando eu pecava, eu ficava todo angustiado. Eu fico triste ainda quando eu peco, só que eu sei o caminho que eu tenho que fazer. É luz, sempre luz. E eu lembro quando eu ficava pecado, a gente ficava agitado, cara. A maioria das pessoas fica agitado. Ah, vou me perder, vou me lascar no mundo, vou entrar no mundo, vou me ferrar, eu errei contra Deus. O que é que vão ficar com raiva de mim? O que vão pensar de mim? Você pensa um monte de porcaria. Um monte de porcaria, velho.
tanto como temor, com as pessoas também que brincam com a santidade de Deus e começam a esconder tanta paicaria, achando que estão vinho, mas estão podre e não são vinho. Ficaram podres na preparação. Foi botado muito fermento, foi feito, mudou as substâncias do momento e não se preparou como vinho não. Ficou um outro tipo de espécie, mas não vinho. Porque o vinho é um tipo de bebida, é um tipo de direção a ser vivenciada. E quando ela não está pronta, ela não está pronta, então ela ainda não é vinho. Continua a ser preparada. Vamos lá. Estaria desproporcional ou em sem condições nenhuma essa nova bebida. Ó, ele assim afirmou que declarou do que é novo, do que está pronto, vou repetir. Ele assim o rei, assim afirmou que nada do que é novo, do que está pronto, recém-produzido, feito, caberia um recipiente velho, uma maneira de pensar velha, uma forma antiga de suportar e resistir. Com todas as adversidades da vida que viveu, que traria o vinho a ser apropriado ao que se viveu e se tornou hoje. Sem condições nenhuma dessa nova bebida, estaria em uma maneira de pensar, velho. O seu corpo não é o mesmo, irmão. O seu recipiente não é o mesmo, irmão. Irmã, eu conheci que vocês passaram muita consideração, vocês mais velhas, passaram muita provação, passaram muitas circunstâncias difíceis para chegar hoje a uma maturidade espiritual, ser um adulto na fé. De maneira nenhuma é desproporcional aos céus em terra vocês agirem como tais. Entendeu? Você, crianção aí de 40 anos de idade, 50 anos de idade, o que você viveu? Você tem importância, velho? Como é que você ainda age como uma criança? Que não é responsável pelo que diz e pelo que faz. Dois sentidos, espiritual e natural. Mas espiritualmente, que é o principal, sem condições nenhuma, dessa nova bebida, estaria em uma maneira de pensar e agir, velha. Um exemplo que eu falo muito é que menino, quando nasce, ele começa a cagar e o papai e a mamãe tem que limpar, né? Botar a caça pástica todo dia, limpinha, para ele cagar. Quando não caga, bota. Eu usava bem, não sei quantas fraldas, eu usava muita fralda quando era moleque. Eu falo isso naturalmente também. Cagadas, meu irmão, nós fazemos. Até a gente crescer e poder chegar o tempo de ir no banheiro, cagar e ele se limpar sozinho. Entendeu? Espiritualmente da mesma forma. Naturalmente, é um exemplo de vida. Totalmente, ou seja, uma maneira de pensar de velha, totalmente desproporcional ao natural das coisas e sem controle administrado por Deus, que nunca seria o caso. Ou seja, é tão desproporcional. Se Deus não está administrando, como haver isso? Se Deus está em você, você diz ser de Deus, você diz ser convertida, você diz ser homem e mulher de Deus, e aí continuar pensando como uma criança, como uma moleque que começou a caminhar, como um moleque, e você já tem um tempo de preparação para hoje ser uma bebida espiritual, para que possam beber um público específico que entenda esse seu sabor e saibam reverenciar e dar respeito às coisas que vêm de você, tá? Uma maneira de pensar totalmente desproporcional ao natural das coisas. Ou seja, sem o controle e administrado por Deus. Sem condições nenhuma dessa nova bebida estaria em uma maneira de pensar e agir velha. Quando você peca, você não age mais como antes. Quando você pensa em pecar, você não pensa mais como antes. Entendeu? É uma diferença que é desproporcional, cara. Se fazer, mudar isso. Não tem como, cara. Não tem como. Vamos lá. É totalmente fora, eu vou dar o exemplo. Sem o controle administrado por Deus. Porque se está administrado por Deus, você não pensa nem age mais como isso. Como você agia antes. Mas se você está administrado por Deus, pelo Espírito de Deus, cara, esse nunca seria um caso para você. Tá bom? Vamos para o Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 37. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 37. Vamos lá. Mas, se o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem são destruídos, mas do que creem e são salvos. Prestem atenção, que é um texto que eu me baseio muito, cara. Eu amo esse texto. Ó,
Mas o meu justo, ele vive pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, se ele fazer as mesmas coisas que ele já aprendeu e ele fazia, e hoje não faz mais, ele retrocedeu. Se ele age e pensa da mesma maneira, primeiro eu falo de pensar, primeiro age o pecado, as nossos posicionamentos, as coisas que fazemos vergonhosas, elas primeiro vêm da nossa mente, aí depois nós executa. Primeiro começa no coração, nós pensamos em fazer, depois nós agimos. Por isso que eu falei, em pensar e agir. Então, ó, mas o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, não somos dos que voltam atrás. Irmão, você só peca, se você pecar, você tem um intuito, é crescer em cima desse pecado. Se você cometer algum erro hoje que você fazia como criança, é ficar mais forte. Eu sempre levei isso na minha vida. Lógico que a gente falha. Lógico que a gente é pequenininho, cai com sua beleza no caminho, espiritual. Isso serve pro natural também, tá vendo? Não tem como você pensar com 40 anos como mais com 15. Você é mais homem, cara. Você é mais maduro. Você sabe lidar com as pessoas. Você sabe lidar com os erros, com as falhas. Espiritualmente falando agora, você também é homem e mulher de Deus. Você olha de maneira diferente. Foi o que eu falei nas palavras. Há uma forma diferente de enxergar as coisas. O positivo e o negativo estão em equilíbrio, sob razão. Hoje, como bebida preparada por Deus. Entendeu? Então não tem como a gente retroceder, cara. Até para falhar, nós cresce, velho. Até para pecar, nós pegamos o evangelho pecando, cara. Como? Sendo luz. Velho, é lindo a maneira que Jesus deixou ilimitada de pegar erro da gente e deixar a gente melhor. Sendo que a gente não cometemos mais o erro daquela forma, mas utilizamos ele como um momento de crescimento e fundamentação. Aí ele diz, não, se o meu filho ou minha filha me recuar, eu não vou me agradar, não retroceder. Nenhum filho de Deus retrocede. Como é que marcha? Marcha-se pra frente, cara. Você já viu marchando pra trás? Um exército em direção, voltando de costa? Não, eles dão meia volta e voltam, mas não de costa. Quando Moisés estava lá com o pessoal saindo do Egito, os pessoal ficam agitados. Aí fala para Moisés, e agora? Vamos morrer aqui, Moisés? Faraó, vem ali com a bexiga doida. Vai derrubar nós, Moisés. Moisés, era pra gente ter morrido lá, tava sem cova, Moisés. Nós podíamos morrer lá do que aqui. Agora reclamavam. Eita, povo de Israel pra reclamar. Aí Moisés fica agitado e começa. Aí ele fica sóbrio, na verdade, primeiro ele permanece sóbrio. Ele diz: o Senhor guerreará por vocês. Apenas se acalmem-se. Aí ele pergunta ao Senhor e fala: Senhor, ele é bem sincero. Imagina que ele foi bem sério com Deus. Eu acalmei o povo ali com as palavras, mas o pessoal tá agitado. O que você vai fazer? Não é mole? Não, não sei o que eu vou falar. Eu tô aqui sem saber o que eu vou dizer. Eu disse uma calada de conforto, de exortação, mas o negócio tá brabo. Tem um mar sobre a nossa frente, tem um monte de triste ali vindo nos matar. E o Senhor fala para Moisés: Moisés, fica frio, cara. Só diz pro povo marchar. Nós vamos sair dessa. Eu que tirei vocês, eu vou levar vocês. Então, eu sou a garantia. Deixa de besteira. Fala para eles marcharem. Somente marchem. Aí o rei, anos depois, muito mais anos depois, aparece no Sermão da Montanha e diz sobre dois prudentes. O prudente, construtor, sábio, e o imprudente, o nécio, o imprudente, o tolo. O que escuta a palavra e pratica. O que ouve a palavra e só escuta e não pratica. Aí ele dá o que construiu a casa sobre a rocha, veio o vento, veio chuva, veio tudo e bateu contra aquela casa e ela não caiu. Né? E o que foi pela areia, veio enchente, veio chuva, veio tudo e derrubou a casa e foi grande sua ruína. Que eu chamo de casa de tijolo e cimento do céu. É um tijolo específico do céu, um cimento específico do céu, uma areia específica do céu e a de taipa, barro e pedaço de pau. Pior casa que tem, cara. Sem segurança, dá bicho dentro. Então, cara, ele diz assim, ó, é assim que marcha, praticando a minha palavra. Então vocês não retrocedem, porque mesmo para pecar, vocês crescem. Aí quando ele fala que a graça superabundou quando aconteceu o pecado. O pecado foi menor, inferior. Abundou? Minha graça, ela é muito maior. Justamente eu disse isso, o Espírito Santo disse pelo embaixador Paulo, para mostrar para vocês que eu não estou limitado ao pecado mais. A minha morte foi muito maior do que o pecado. Eu venci o pecado.
A minha graça é superior a ela. E foi isso que ele deixou claro pelo embaixador Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para aqueles que lhe cagam, lógico, como todo mundo cagou como criança, e hoje ainda mais cometem erros, nenhum de nós, que pecamos diariamente, fato, mas não erramos e não agimos e pensamos mais da mesma maneira. Por quê? Porque somos vinhos preparados. E eu disse até uma coisa, até para falhar, nós falhamos bonito, velho. Nós somos um povo que falha bonito porque sabemos lidar com as falhas, agindo de maneira fundamentada, praticando o evangelho, mesmo pecando. Dou um exemplo bem simples. Adão e Eva e o rei. Adão e Eva passaram a culpa um pro outro. Em tudo tipo que era problema, acharam que não deram imaginar para passar a culpa, passaram. Deus não aceitou. Castigou os três, até a cobra. E o rei assumiu todo tipo de erro feito pelos outros. Então há um procedimento do rei. O engano, pecado. O espírito, a vacina contra o engano. O espírito, a reverencia, a luz, o arrependimento, a mudança no seu coração de ser conduzido somente pela verdade, tá? Que é aplicá-la contra o engano. E vamos lá. Aí ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas somos destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos lá. Em outras palavras, o rei declara: todos nós vivemos deveras experiências, olha, e diversas circunstâncias. É por isso que você não tem cabeça mais para pensar e agir como antes, filho de Deus. Ô, filho de Deus. Eu dizia uma palavra para onde eu ia nessas viagens. Eu falava: façam juiz. Façam juiz ao vosso estado. Façam juiz à vossa educação. Façam juiz à vossa família. Façam juiz à vossa linhagem. Façam juiz ao desenvolvimento desse lugar. Façam juiz, velho. Não tem como mais pensar como antes não, velho. Ó, em outras palavras, ele declara que todos nós vivemos deveras experiências e deveras circunstâncias. Passamos por deveras provações, deveras maneiras e situações que cooperaram e foram úteis. É aí que eu falei, foram úteis para nos tornar uma bebida, para não nos tornar uma bebida amarga. Ó, que você viveu. Não foi para você ser uma bebida amarga, cara. Que você bebe. Que gosto nojento, que gosto ruim. Quero mais isso não. Não foi, cara. Não, o que você viveu, o que você passou, não foi para tornar você uma bebida amarga, não foi para tornar você uma bebida impura, que vai lhe fazer mal, uma bebida que vai mortífera, cheia de veneno. Não, cara. Você foi preparado, viveu, vivenciou coisas, não para você ser uma bebida amarga, tá? Não para ser uma bebida impura. Isso é um vinho universal que Deus separou como uma bebida universal, tomada por todas as nações que têm o Espírito Santo e reverenciam um rei como igreja, como uma bebida que restaura a aliança com Deus. Ele vai tomar com a gente na sua mesa. Uma mesa enorme, cara. Que mesa grande. E ele diz, uma bebida, ou você foi feito para ser uma bebida mortífera, que vai matar alguém. Que bebida que vai matar alguém, cara? Uma bebida venenosa. Você foi criado, cara. Foi preparado para ser uma bebida que vai dar sabor, cara, para um determinado público, não mortífera. Você não vai, quando beber você não vai produzir morte em ninguém. Você vai produzir vida, cara, com tentação. Mas sim, bebidas, vinhos, aptas para, eu repito o que é interessante que eu falei. Eu deixei isso bem claro. Aptas para um determinado público. Um tipo de público, seja gosto e lugar, ou seja, em determinado local, para determinadas pessoas. Nos tornando pessoas melhores, filhos melhores, pais melhores, amigos melhores, irmãos melhores, profissionais melhores, em sentido do que viveu e passou. Façam jus à vossa idade. Façam jus ao tempo de conversão, o tempo de idade mesmo natural. Façam jus. Ajam como tais. É o que eu falava quando eu ia. Faça jus. Façam jus. Jus quer dizer... jus que é uma sigla que quer dizer você fazer aquilo que
a sua idade cabe fazer. O seu tempo de conversão. Você agir da forma como o seu estado é e sempre foi criado, designado. Nosso estado é de guerreiro, certo? Eu sempre fiz jus, cara. E amo o meu estado por isso, porque não é um estado fraco, é um estado próspero, desde que ele foi criado, e de guerreiro, meu irmão. De guerreiro, de valente. Façam jus à sua família, o sangue de vocês, o que você ouviu do seu pai, de sua mãe. Façam jus à vossa instituição ministerial, que você hoje passou tanto tempo, ou você viveu em outros lugares. Façam jus à vossa idade, cara. Você tem 30, 40, 50 anos. Pense como tal. Age como tal. Façam jus aos seus ministérios. Tem 1.000 pessoas, 10.000, tem 10, tem 15. Façam jus, cara. Façam jus. Eu falei para um pastor, meu reverendo, ele disse assim, cara, a melhor representação de uma estrutura de uma igreja, de um ministério, é o membro. Não é bem onde ele se reúne, é o membro. Porque se o membro sabe representar o que ele aprende lá dentro, cara, ele foi bem estruturado. Se ele faz porcaria, a instituição não serviu de nada para ele. Mas se ele representa bem, cara, onde ele passou, representa bem a sua instituição, representa bem o seu líder, representa bem o que ele foi ensinado, o que ele ouviu, representa bem demais, meu irmão. Essa é a estrutura das igrejas. Não é que ela cabe 100.000 pessoas. É quando uma pessoa faz diferença no meio dos 100.000. Entendeu? Sabe agir e botar em prática o que aprendeu. E se comportar como um tal. Não como uma pessoa embestalhada de 50 anos de idade e age como uma destruidora, como uma enganosa, como uma insensata. Está prestes a morrer por conta da sua insensatez. Não é assim que honra seus líderes, seus sacerdotes. Não é assim que honra os cooperadores da obra, os obreiros. Não é assim, cara. Nem bajulando eles na frente deles e falando mal nas costas. É assim, cara. Sendo luz por aquilo que você foi instruído e ensinado. Cada um que passou na sua vida. É assim que você honra o que eles falaram para você. O que eles ensinaram a você. Ou seja, nos tornando pessoas melhores. Filhos meus, você é uma pessoa melhor hoje? E aí, Vinho? Você é um filho melhor hoje? Filho mais sensato? Você é um pai melhor hoje? Vem aí, irmão, irmã. Uma mãe melhor hoje? Você é um amigo melhor para os seus amigos? Você sabe lidar com eles? Os que são interesseiros? Os que não são? Os que gostam de você? Você sabe cuidar deles? Você sabe honrar eles? Vocês são irmãos melhores? Você é um bom irmão para sua irmã? Você sabe disciplinar? Você sabe tratar ela de acordo com as situações? Saber perdoar? Saber falar firme? Corrigir a sua ação insensata? Saber se posicionar como um homem racional e sensato? Você sabe hoje, cara? Você sabe se comporta assim? Você é um irmão melhor também? Irmão melhor para seu irmão, para sua irmã? Você é um profissional? Em que você trabalha? Você faz bem, sob razão, o que você faz hoje? Você deu importância às pessoas que deram apoio, lhe ensinaram? Cada coisa simples no seu trabalho. Você hoje faz com maestria? Eles lhe ajudaram, lhe deram a oportunidade de você aprender. E você hoje faz tão bem quanto eles. Você deu importância, velho? Você é vinho dessa forma? Melhores em sentido do que viveu e do que passou. Vamos lá. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3 ao 5. Diz assim, o 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque saberemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E aí? Essa é a palavra para você que eu estou falando. Eu falei palavras, aqui está o exemplo. O que você vive, irmão, não é nunca é em vão. Tá bom? Se você deu crédito, cada detalhe que você viveu, nunca vai ser vão, nunca vai ser perdido, nunca, mas pelo contrário. Não, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança, não desistência, não se render, continua. Produz um caráter aprovado, você pensa como uma pessoa mais adulta, cara, uma pessoa responsável, uma pessoa mais madura. E o caráter aprovado, esperança, que você continua tendo esperança de coisas melhores que você vai viver. E a esperança não decepciona, porque as coisas melhores vão vir. Promessa dele. Porque Deus derramou, que é o seu amor, em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Que a vida que está em você, ela vai se multiplicar perante tudo que você vive e viveu, com o intuito de alcançar e fazer a mesma coisa que foi feita em você. Tá bom, irmão? E vamos lá para Tiago. Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Diz assim, versículo 5 ao 8. Diz assim: se a algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda que do mar, levada e agitada pelo vento. Não pensa tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Fala de pedir sabedoria. Ou seja, aceite, leve em consideração o que você viveu, cara. E adquirir a sabedoria através disso. O que eles falaram para você. O que teve importância e mudança de vida. As coisas que você viveu, os erros, os acertos. Leve tudo em consideração. Então foi preparação para a sua bebida hoje. Está pronta. Como bebida universal dos céus. Há um texto que eu não coloquei aqui não. Não coloquei aqui. Mas diz assim. Em 1 Coríntios, fala que nós somos cartas escrevidas por Deus, com tintas, e a tinta era sangue, lida por todos os homens. Irmão, a bebida, ela retrata assim algo que você vai beber, um sabor, mas a palavra também representa como uma carta. E pessoas leem em você todos os dias o que Deus fez na vida de vocês. Cada obra, cada ação, até agora. E o que há de vir ainda. Vocês entenderam? Vamos lá. Romanos 8. Romanos 8 fala. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo cooperou, irmão. Tudo cooperou para você crescer hoje. Para você pensar e agir diferente. E multiplicar o que há, a vida que há em você, a bebida que você se foi preparada por Deus, tá? Tudo. Mano, essa palavra, há tempo que eu tava guardando ela. E ela é importante pra gente entender essas coisas simples. Sobre o compromisso com o que leva a vida hoje de maneira racional e sensata. Ou seja, Tiago 1,8, 5,1,8 fala disso, né? Que você viveu uma pessoa que pediu sabedoria e ela veio para você praticá-la, exercê-la. Uma pessoa sensata, não uma pessoa que fica como onda do mar, vai e vem, mas uma pessoa que fica firme naquilo que quer, onde quer chegar e onde quer passar, tá bom? Vamos lá, ao final. Importante deixar claro, preste atenção. Importante deixar bem claro, esse é o detalhe final. Os vinhos mais saborosos e mais caros e raros, os vinhos mais saborosos e mais caros e raros são aqueles cujo tem mais tempo desde a sua produção. Tá bom? Os vinhos mais caros, falei de vinho, não foi? Você entendeu? Os vinhos mais caros e mais raros são aqueles, mais caros e raros são aqueles cujo tempo, há mais tempo da sua produção. Ou seja, se um filme foi feito há 10, um vinho com um grande renome de uma instituição, foi feito há 30 anos atrás, cara, ele é mais caro hoje do que há 30 anos atrás. Por quê? Porque a sua qualidade e a sua produção foi feita para ele ser conservado, tá? Isso torna ele mais saboroso.
Então hoje é uma verdade que pessoas que conforme passam os dias, passam os anos, elas ficam mais bonitas, elas ficam mais atraentes, elas ficam mais sábias, mais maduras. Foi o que eu falei do início todinho da palavra. Elas são vinho. Por quê? É importante deixar claro que os mais caros e mais raros são aquelas cujo mais tempo da sua produção. Se você ficou vinho pronto com 30 anos, hoje você está com 40, você está com mais valor do que antes. Seu valor é muito mais importante do que antes. Se você tem 50 anos, tem 60 anos, tem 70 anos, você está com mais valor do que quando você tinha 25. Não se engane. Você tem mais valor e mais importância do que você tinha antes. Seu valor aumentou. Porque você continuou vivendo e sendo bebida preparada para aqueles que estavam de vir e sentir o seu sabor. O sabor da sua preparação, o sabor da sua prontidão. O vinho raro e sua qualidade é definida assim: pelo tempo desde que levou para ficar pronto e foi conservado até então. Quanto maior seu tempo, maior sua raridade, maior seu valor. O vinho raro e sua qualidade é definida assim: pelo tempo desde que levou para ficar pronto e foi conservado até então. Quanto maior seu tempo, maior sua raridade, maior o seu valor. Interessante, né? Maior a sua conservação. E o texto que eu amo, cara. Eu sempre falei isso. Sempre falei isso para as pessoas mais velhas. Sempre, cara, sempre. É para o pessoal mais antigo, pessoal mais velho, para ficar bem confortável com essa palavra. Porque vocês foram uma geração que foram importantes para a gente hoje. E por isso tem essa palavra do produto a Salomão para vocês. E diz assim: os cabelos brancos são coroa de honra para os que andaram no caminho da justiça. Cara, o esforço que vocês fizeram para criar a geração que vocês estavam preparando, ela, a maneira, os conselhos, os exemplos, a persistência, os sacrifícios, né? Muitos pais passaram sacrifícios por filhos, eles têm uma condição melhor hoje, né? Filhos, professores, por alunos, né? E líderes sacrificaram muita coisa para poder ter um cuidado sobre a gente. Os cabelos brancos são coroa de honra para quem andou nos caminhos da justiça. Então, vocês que andaram no caminho de reto, sobre aquilo que os pais de vocês ensinaram também. Cara, vocês são os cabelos de vocês, a velhice de vocês não é fraqueza, não. É honra que Deus disse. É honra. Vocês são bebida muito mais valiosa e mais preparada. Mais valiosa ainda. São mais raros, são mais caros do que quando vocês estavam prontos com 20, 25 anos, 30 anos. Não é lindo isso, cara? É as palavras do Senhor para você que tem 50, 60, 70. Ficar bem abraçado. Que você tá valendo mais do que antes. Por tudo que você vivenciou de preparação. Desde que você foi preparado, esteve pronta. Até todos os bons anos e passos que todo mundo provou o seu estado de prontidão. Provérbio 16, 31. E o texto final. Deixa eu ver aqui. Que é o texto que eu gosto de terminar aquela palavra que eu falo. Cara. Deixa eu ver aqui. Diz lá. Os tempos do fim. Certo? Naquela ocasião, um anjo Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome estava escrito no livro, será liberto. Então temos anjos em nossa volta, igreja, protegendo todo mundo pelo testemunho que é dado pela igreja. Não paremos, fazemos como Moisés falou com o Senhor e o Senhor falou para Moisés. Marchem. E o que o rei disse em Mateus 7, no Sermão da Montanha, pratiquem o que foi ensinado. Porque temos apoio do céu sobre a terra, em todos os 4 cantos do mundo. E um anjo protege esse juramento. Tem esse compromisso sobre as igrejas. É o anjo que representa o anjo do espírito de guerra que estava em Jesus, Davi, estavam em todos os outros homens de Deus que se levantaram, importantes para representar os céus em terra.
Então nós temos espírito de guerra porque o rei tem, Deus é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, né? Nós fazemos coisas como guerreiros, não como qualquer pessoa, não como fracotes. Aprendemos a crescer através disso. Tudo é um processo para que a gente possa crescer e virar uma pessoa de guerra, de Deus, que luta pelos seus objetivos, que luta pelas coisas do céu na terra, que luta para criar seus filhos, que luta para criar, dar o melhor alimento nas igrejas, para as ovelhas, o melhor alimento para os seus filhos na sua casa, tá? Esse mesmo espírito está na gente. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então há um espírito, há anjos sob o comando desse anjo, e anjos que protegem toda a igreja, em todos os 4 cantos da terra. Não estamos sozinhos. E a ordem para Moisés foi essa: diga para o povo marchar, em nome do rei. Que o povo continue, que o povo de Deus continue a praticar o que ele ensinou. É assim que se marcha. Não retrocedemos, até para falharmos. Nós pregamos o evangelho e vivemos a mensagem. Por isso não teve limites ou barreiras para o pecado após a morte de Cristo, pois ele ilimitou tudo, principalmente a sua graça. Então hoje, como o pensamento que você tem, você não pensa nem age como antes, quando falha. Você age como uma pessoa fundamentada, preparada pelo Espírito de Deus, como bebida para outras pessoas beberem, como um bom vinho. Vinho, a bebida universal, em nome do Rei. Que Ele vos abençoe com essa mensagem. Desde já, firmes bebidas.